Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema reconhecer o seu papel no mundo. Cada um tem uma missão, tem um caminho, tem uma habilidade a ser desenvolvida, a ser expressada, tem um serviço a ser oferecido em favor da coletividade. Cada um de nós temos esse caminho, essa missão. Mas, infelizmente, da forma como a nossa sociedade está estruturada, tudo é feito para nos encaixar em certos padrões pré-determinados. Ou seja, sempre se busca com que as pessoas se desenvolvam, as crianças, vai ali na escola, depois colégio, faculdade e encaminhe-se para áreas de trabalho específicas. Tem aquelas áreas que a sociedade reconhece mais e tem aquelas áreas que a sociedade reconhece menos. É aquela questão de que você vê um outdoor na rua e sempre tem assim, fulano de tal, primeiro colocado em engenharia na Universidade X. O outro, primeiro colocado em medicina, primeiro colocado em direito. Você não vê nesses outdoor alguém que tenha sido primeiro colocado em história, primeiro colocado em geografia, primeiro colocado em artes. E, no entanto, essas funções, esses caminhos, essas habilidades, esses conhecimentos, eles são importantes. Eles não podem ser excluídos da sociedade. O que a gente tem hoje em dia é uma descompensação. Você tem mais gente numa área de conhecimento e menos em outra. E muitas vezes, pessoas que estão numa determinada área de conhecimento não deveriam estar. Elas foram para lá seguindo toda essa dinâmica de que você tem, para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que ter a profissão X, Y, Z. E não tem outro caminho. Então as pessoas que vão motivadas em escolher profissões que deem o retorno financeiro, e aí tem aquelas opções que no senso comum são as que melhor remuneram, então a pessoa acaba seguindo por aquele caminho. E muitas vezes não é o caminho de missão, o caminho de realização que ela tem a cumprir, a desempenhar na atual existência. É por conta disso que muitas pessoas têm uma certa angústia em relação ao futuro, porque essa angústia vem de uma falta de propósito de vida. Muitas vezes a pessoa se encaminhou, a sua vida, o seu planejamento de carreira, vamos dizer assim, foi construído dentro não do que a pessoa gosta de fazer, não, não dentro de um talento, de uma habilidade que ela tenha, mas sim dentro de uma necessidade social ou de uma carreira melhor vista socialmente. Ou, em outros casos, a pessoa acaba sendo levada a seguir a carreira do pai, muitas vezes, inclusive, na área de comércio, onde a família já tem um negócio, uma loja, e acaba que os filhos são meio que impelidos para trabalhar naquela loja.
Uma coisa que precisa ser entendida é que o universo ele não é linear, não é uma coisa constante e contínua. Como existe a interação entre as pessoas, cada um com seus próprios interesses, o universo, inevitavelmente, ele funciona em ciclos. Uma hora, numa determinada fase da vida, você está vivenciando um ciclo. E chega uma hora que esse ciclo termina para iniciar outro. Isso é uma questão bem dinâmica que acontece. E muitas vezes, nesse exemplo aí que citamos, da família que tem um empreendimento, uma loja, o ciclo daquela loja se encerraria com os pais, por exemplo. Os filhos não deveriam tocar aquele negócio. Os filhos já vieram com outro caminho para seguir, outra atividade a desempenhar. Mas como é meio que uma obrigação já imposta que os filhos sigam os passos dos pais, então muita gente acaba se enveredando dentro de profissões ou de trabalhos, no caso, empreendedores, comerciais, que já está dentro da família, né? Que já está dentro daquela estrutura familiar, aquela coisa do tal pai e tal filho. Quando na realidade existem casos que realmente é assim, o pai vem ou a mãe, dentro de uma profissão, dentro de um trabalho, que vai precisar ser, que é preparado para que o filho chegue também e desempenhe aquele trabalho e dê continuidade. E, em outros casos, o ciclo se encerra nos pais. Os filhos não deverão seguir aquele caminho. E como saber se devemos seguir o caminho ou não? É muito simples. É primeiro ter essa percepção que cada um tem o seu próprio caminho a seguir. E esse caminho é baseado naquilo que a pessoa gosta de fazer, nas suas habilidades, naquilo que vem de dentro, sabe? Que é, como se fala, um chamado interior. É um trabalho que a pessoa acaba sendo impelida para ele e que não leva-se em consideração, nesse caso, se é uma profissão ou uma atividade considerada que paga bem, que remunera bem ou não. É algo já que a pessoa traz dentro de si. Todos trazem isso dentro de si. Porque você pensa bem, se você tem uma hierarquia que administra um determinado planeta, para que aquele planeta tenha desenvolvimento, crescimento, evolução, então necessariamente essa hierarquia já mapeia quais são as habilidades, as profissões necessárias para aqueles determinados seres que vão habitar aquele planeta possam desempenhar para que tenha harmonia para todos, para que uma atividade, uma profissão se correlacione com a outra, se integre com todas as outras. Aí você, nesse caso, você não tem mais pessoas de uma profissão e menos da outra. Não existe, nesse caso, competição. Só existe cooperação, porque você tem a quantidade de pessoas necessárias dentro daquelas áreas de atuação que vão contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento daquela civilização, daquele planeta. Então, por conta disso, não há, nesse caso, competição. Não tem pessoas competindo pela mesma
profissão, não, a quantidade de pessoas dentro daquela profissão já é a quantidade adequada. Só que, como nós sabemos muito bem, muitas pessoas estão dentro de profissões que não deveriam estar, que não são aquelas que falam mais alto dentro de si. Sabe, aquele prazer de desempenhar aquele trabalho, mesmo que você trabalhe muitas horas, seja cansativo, aquilo é algo que te realiza, você sente que está cumprindo o seu papel no mundo, você sente que está contribuindo com aquilo que você tem de melhor, com aquela sua habilidade, aquela sua essência que só você tem, que só você pode oferecer. Então, quando você sente que você está desempenhando um trabalho que te dá realização por fazer aquilo que veio fazer, você reconhece o seu papel no mundo. E esse papel está interligado com todas as outras pessoas. O papel no mundo, ele não significa simplesmente uma profissão. O papel no mundo significa como você coopera com a sociedade, com as pessoas, com o planeta, para que tenha crescimento, evolução para todos. Se você tem cuidado de reciclar o lixo que você produz, você está desempenhando o seu papel no mundo. Se você cuida da preservação do meio ambiente, você está desempenhando o seu papel. Se você trabalha para que na família, nas relações de trabalho, tenha a maior harmonia possível, que as pessoas possam se entender, haja flexibilidade, haja negociação, você está exercendo o seu papel no mundo. É aquele papel que contribui com o todo, que contribui não só dentro de uma profissão, mas que contribui no desenvolvimento geral. Só que, para que se consiga chegar nesse entendimento de qual seria esse trabalho, qual seria essa atividade que você faria e tem essa contribuição global, é preciso se questionar o que você gosta de fazer. Muita gente, por conta de N situações que vivenciam ao longo da vida, emocionalmente, que mexe com a autoestima da pessoa, elas acabam escolhendo profissões para provar algo a alguém e não aquela profissão que ela deseja desempenhar, por conta de uma questão emocional. E aí, com isso, a vida já não tem mais aquele sentido, aquele propósito, porque faz-se determinado trabalho apenas pelo título. O que você faz da vida? Eu sou médico, engenheiro, advogado, funcionário público. Não importa qual é, mas a pessoa está naquela profissão não porque é o que ela gostaria de fazer, mas é porque, por conta de alguma questão emocional, ela acaba escolhendo aquilo para provar algo a alguém. E aí entra-se num caminho de angústia existencial, porque se você não cumpre o papel que você veio cumprir, se você está fazendo algo só para agradar alguém, aquilo não tem sentido para você. Você não enxerga como aquele trabalho que você desempenha, como que ele contribui com o coletivo, como que ele contribui para que o mundo melhore, seja um lugar cada vez mais pacífico,
cada vez mais propício para gerações futuras, quando não se enxerga essa contribuição que nós estamos dando para o coletivo por estarmos dentro de atividades, profissões que não eram aquelas, que não são aquelas que se comunicam diretamente com o nosso interior, aí se tem essa questão da angústia, do medo do futuro, da falta de sentido na vida, né? As pessoas buscam sentido na vida e muitas vezes elas não encontram porque estão em caminhos totalmente sem sentido. Estão em caminhos que não deveriam. É aquele exemplo, se existe uma família que tem um empreendimento comercial e naquele momento o planejamento é que aquele empreendimento encerre nos pais, então se os filhos continuam aquilo, eles não estão dentro do caminho que vieram seguir. Então é preciso, para que se reconheça o seu papel no mundo, que você faça uma reflexão para saber se aquilo que você está fazendo, aquela atividade que você trabalha, ela é realmente o que te realiza, o que te deixa feliz. Ou você está fazendo aquilo só para provar o seu valor para alguém, ou está fazendo porque é dentro dessa dinâmica aí de pai para filho, de pai para filha, e aí você acaba entrando nisso também. Então, para que se viva no presente, né? Você tem aí o tempo todo se fala, você tem que viver no presente, no hoje, no agora. Você não pode ficar no passado nem no futuro. Mas para que consiga ficar no presente, é preciso equilibrar qualquer questão do passado, que precisa ser equilibrado, e estar dentro desse caminho já designado para você, para que se tenha uma perspectiva futura. E todas as questões, todos os padrões de comportamento, ou todas as questões comportamentais do passado que influenciam nessas escolhas das carreiras que não seriam aquelas que deveriam ser cumpridas, e toda essa falta de perspectiva de futuro, de estar dando uma contribuição para o mundo, todas essas questões a gente analisa também lá dentro da terapia tarológica, que é esse trabalho de autoconhecimento que eu conduzo. Porque a partir do momento que você tem autoconhecimento, que você percebe quem você é, você consegue com clareza enxergar as suas ações que estão motivadas por quem você é ou que estão motivadas por alguma questão do passado de provar alguma coisa para alguém, e aí com isso você acaba que entra dentro de um caminho onde não deveria. Então lá dentro da terapia, a gente, utilizando essa ferramenta que é o tarô mitológico, a gente avalia quais essas questões, quando a pessoa está buscando reconhecer o seu papel no mundo, quais as questões que estão travando esse reconhecimento, quais as questões que abafaram essa expressão da sua própria vocação, daquilo que você tem de melhor. Todos estamos aqui para expressar as nossas qualidades, aquilo que nós sabemos fazer melhor. Quando a pessoa chega para mim e fala, mas eu não sei qual é a minha qualidade, eu não sei o que eu sei fazer de melhor, e isso é muito triste, porque mostra que isso já ficou no aspecto emocional
totalmente reprimido, totalmente soterrado, porque como é que a pessoa não sabe o que gosta de fazer, o que dá prazer para ela, o que ela vê significado, sabe? É muitas vezes por conta de uma visão de mundo, como a gente explicou, que você vê no outdoor que a carreira X o cara foi em primeiro lugar e a carreira Y você não vê nem outdoor na rua dizendo quem foi o primeiro lugar lá nas universidades. Por conta de já ter esse sistema que privilegia determinadas carreiras, muitas pessoas acabam, para que sejam aceitas, para que se encaixem dentro da sociedade, elas acabam indo por esse caminho de seguir essas carreiras que muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa. E aí depois lá dos 40, 50 anos, a pessoa até muda de carreira porque chegou num ponto que ela resolveu que não vai viver mais a vida dela para agradar os outros ou para agradar a sociedade ou o sistema. Ela vai fazer para agradar a si própria, desempenhando aquele que é o trabalho dela. E isso, essa atitude, ela precisa de muito equilíbrio emocional, de muita autoconfiança, de muita independência, de muita otimismo também, porque se você tem dentro de si uma atividade ligada a uma determinada profissão que não é reconhecida aí no senso geral, você tem que ter muita força interna para desempenhar essa atividade, entre aspas, aí, contra tudo e contra todos, e ter a convicção, esse otimismo, essa certeza que, apesar das pessoas falarem, não, isso aí não dá dinheiro, isso aí não vai te levar a nada, você tem a confiança que o seu caminho é aquele. E as pessoas que entram, que estão dentro do caminho delas, elas têm prosperidade ali. A prosperidade consegue se manifestar. Por quê? Porque ela está alegre, feliz, ela está realizada, ela está fazendo aquilo que ela gosta. Então, o campo eletromagnético dela está totalmente aberto, está expandido para captar as oportunidades de trabalho dentro daquela área que ela gosta. Então, é preciso ter essa reflexão, esse questionamento, para reconhecer o seu papel no mundo e começar a desempenhá-lo, começar a expressá-lo. E essa força interna, essa convicção de fazer aquilo que veio fazer, de ter o equilíbrio emocional para não fazer o que os outros querem ou acham que você deva fazer, essa é uma mensagem que lá no nosso tarô mitológico é trazida aqui pela Rainha de Paus. A Rainha de Paus é representada pela Rainha Penélope, que era esposa de Ulisses. Ulisses, aquele herói que foi para a Guerra de Troia, até alguns mitos atribuem a ele a ideia de se criar aquele cavalo de Troia, que ficou conhecido como presente de grego, né? Então, Penélope, a rainha de Paus, essa carta dentro lá do tarô mitológico, ela traz essa mensagem de equilíbrio emocional, de força de vontade, de otimismo, de fazer aquilo que veio fazer, ter confiança em si, que você consegue fazer aquele trabalho, você consegue fazer aquela atividade, e a partir desse momento, e quando você consegue, dentro de um trabalho terapêutico, identificar as questões todas que te tiram essa autoconfiança, você consegue recuperar isso e aí sim seguir dentro do seu papel no mundo. Saber se reconhecer como alguém que está expressando aquilo que veio expressar dentro das suas qualidades, e aí você se aprofunda, se aperfeiçoa
naquilo que você sabe fazer melhor. Então, esse é o convite, a reflexão que eu faço. Se você está seguindo aí o seu papel no mundo, ou se está seguindo um caminho que foi meio que, entre aspas, imposto pelas circunstâncias, mas que, por não trazer essa satisfação, essa alegria de estar cumprindo o seu papel no mundo, pode ser o responsável por uma certa angústia existencial de não estar vendo propósito ou sentido na vida, porque o sentido só vem a partir do momento que a gente expressa toda a nossa habilidade, tudo aquilo que a gente tem de melhor, tudo aquilo que a gente sabe fazer. Cada um tem a sua habilidade. Você pode ter 2 marceneiros, cada um deles sabe desempenhar o seu papel unicamente. Você não vai ter 2 marceneiros iguais. E é dessa forma. Não precisa ser igual. Você não precisa copiar ninguém e nem precisa se comparar com ninguém, porque cada um é único. Essa é uma outra questão que a gente vive que está totalmente invertida. Que é a necessidade de se comparar com os outros e de copiar os outros, não ter a autenticidade. Então essa é a reflexão que a gente traz hoje aqui na nossa série de autoconhecimento. Você pode se inscrever aqui no meu canal, tem aqui o botão aqui embaixo para você se inscrever, clica lá, se inscreve, acessa logo que se inscreve tem lá um sino para marcar as notificações, para receber toda vez que eu colocar aqui um novo vídeo, seja da série de autoconhecimento, ou seja da série de reflexões do tarô mitológico para os signos, que também é muito importante, porque traz aquela reflexão, aquela energia a ser avaliada, a ser refletida naquele mês. Né? Cada mês tem uma questão ali que é trazido dentro da egrégora do signo, e aí é uma forma também da pessoa ter um orientador, ter um caminho para fazer uma reflexão e dar o direcionamento que deseje dar à sua vida, ao seu caminho de missão, tá certo? Então eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão para o nosso dia a dia, tá certo? Até lá!